Lopes, eu sou do blog Brincando de Escritora. A gente tá no Vlogmas, se você caiu aqui de paraquedas no canal. E Vlogmas é vídeo todo dia até o Natal, então tem muito vídeo, já foi muito vídeo, ainda tem muito vídeo. Uau! Um tempo atrás eu participei de uma feira literária aqui na minha cidade, teve um vlog, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês. E algumas pessoas comentaram que queria ter visto inteiro, né, tudo que eu falei. Não é a primeira vez que eu dei uma palestra, eu já dei palestra em escolas, em cursos técnicos, em feira literária e tudo mais. E basicamente a história que eu conto é sempre a mesma, eu só vario um pouco o foco daquela história. Eu conto a história da minha vida e de como os livros mudaram a minha vida, e dependendo de com quem eu tô falando, se é criança, se é adulto, se é alguém que tá mais interessado no lado de publicação, no que for, eu vou focando as partes da minha história para aquilo. Eu sempre comento a minha história aqui por cima e já comentei outras várias vezes em vários outros vídeos, mas eu vou comentar aqui pra vocês hoje exatamente como eu falo nas palestras, só que de um jeito mais amplo, sem dar o foco em alguma parte, como eu normalmente faço quando eu tô com algumas pessoas na minha frente. Meu nome é Isabela Lopes, eu tenho 24 anos e eu detestava ler. Eu simplesmente não tinha vontade alguma de ler, nem gibi da Mônica eu pegava. Claro que quando eu era criança, alguns livros marcaram a minha história, principalmente Bruxonilda, alguns da série Vagalume. Mas quando eu virei ali, né, pré-adolescente, quase adolescente, eu tava com preguiça de ler. Os livros não me motivavam, eu detestava ler. Por conta disso, eu tava indo mal em várias matérias da escola, inclusive português. E aí uma professora conversou comigo e falou, ó, vou jogar a real pra você. Se você não começar a ler, nem que seja assim, pouca coisa, você vai ver suas notas piorarem. As notas já não estavam boas, e então eu fiquei morrendo de medo daquilo dar ruim. Na época eu já era muito fã de Harry Potter, mas eu só tinha visto os filmes, eu nunca tinha lido os livros. E pra uma pessoa que detestava ler, pra uma pessoa que nunca lia, os livros do Harry Potter pareciam gigantescos. Claro que depois disso, Harry Potter abriu para muitos outros livros serem maiores, né? Mas naquela época era gigante, e né? Resumo da ópera. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça e como eu já era muito fã de Harry Potter, eu conversei com um primo meu que já tinha a coleção, até então completa, porque ainda não tinha lançado nem o livro 6, nem o livro 7. Se não me engano, o 6 tinha acabado de sair, alguma coisa assim. Enfim, comecei a ler o primeiro livro e foi um divisor de águas na minha vida. Depois que eu terminei o primeiro Harry Potter, eu tinha certeza que eu gostava de ler e que eu amava Harry Potter. Então eu comecei a ler os outros livros do Harry Potter. E aí eu percebi que a minha vida realmente tinha mudado quando nas férias eu fui ler o 5º livro do Harry Potter. Era o primeiro livro que eu ia ler que ainda não tinha saído o filme. Ou seja, quando eu fui ler Harry Potter 5, o filme ainda não tinha lançado. E eu tava lendo, assim, a Passos de Tartaruga, porque eram livros muito grandes para uma pessoa que nunca tinha lido e tudo mais. E aí quando eu li Harry Potter 5, eu li... Gente, Harry Potter 5 tá ali na outra estante que não tá aparecendo, que são 3 estantes. É um bicho desse tamanho, se você já viu. É muito grande. E é o meu livro favorito da série. Mas é o seguinte, eu li ele um dia a primeira vez. Aquela pessoa que detestava ler, leu um livro desse tamanho... Tá, desse tamanho foi exagero, né? Desse tamanho, em um dia. E desde então eu não parei mais. Eu comecei a ler outros livros, eu parti pra Meg Cabot, pra Thalita Rebouças, e por aí foi indo. Eu era a pessoa que mais pegava livro na biblioteca da escola. Eu lia as Remediadora da Meg Cabot, um atrás do outro. A escola tinha fichinha, eu completava a fichinha e tinha que grampear outras. E eu fiquei amiga da pessoa que trabalhava na biblioteca. Hoje eu trabalho com ela na escola. Ela é professora, se não me engano, do Infantil 5. E então, assim, eu vivia dentro da biblioteca. Eu queria muitos livros, eu lia muitos livros. E isso mudou a minha vida. Como? Ah, você começou a gostar de ler e tal. Não. Voltando pra Harry Potter, o que aconteceu? Quando foi sair o último Harry Potter, eu não queria esperar a tradução. Eu queria ler porque eu tava muito ansiosa. E a tradução ia demorar, sei lá, tipo um mês pra chegar ou mais, não lembro. Então eu resolvi que eu ia ler o último Harry Potter em inglês. Eu contei isso pra minha mãe deu aquela risadinha de tipo... Você não sabe inglês, Isabel.
Eu fazia inglês na época já, comecei a fazer inglês com 11 anos, mas eu não gostava de inglês. Eu tinha tido um trauma, uma professora tinha meio que me humilhado na frente dos colegas e desde então eu detestava inglês. Mas eu falei, eu quero ler e eu vou dar um jeito. E aí minha mãe me deu de presente o último Harry Potter em inglês. E aí começou uma saga. Eu levei tipo quase um mês pra ler o bendito do livro. Era dicionário de um lado, livro do outro, paciência. E pergunta pra professora de inglês o que significa expressões que não tem no dicionário. E vai, terminei. Quando eu terminei, mais um divisor na minha vida. Quando eu terminei o livro 7 do Harry Potter em inglês, eu tinha certeza de duas coisas na minha vida. Eu tinha ali 14 anos. Uma das coisas era que eu era muito, muito fã mesmo de Harry Potter. E a segunda coisa era que eu amava inglês. E hoje em dia eu sou professora de inglês. Então a gente pode ver que o fato de eu ter aberto um livro quando eu tinha 11 anos, hoje em dia é a minha profissão. Porque eu abri o livro lá atrás, mais pra frente eu quis ler um livro em inglês, comecei a me apaixonar por inglês e hoje em dia eu tento fazer as outras pessoas se apaixonarem pela leitura e se apaixonarem pelo inglês também. Então, quando eu tô dando palestra, quando eu tô conversando e tudo mais, eu vou continuando a história da minha faculdade, o blog, os contos que eu publiquei, eu foco um pouco mais em cada coisa, mas é basicamente essa a história da minha vida. Quando eu tinha 11 anos, uma professora me contou que os livros poderiam mudar a minha vida para melhor, e hoje em dia eu sou muito grata por isso. Toda vez que eu encontro essa professora, eu agradeço muito ela por tudo isso. Ela sabe que ela teve esse efeito na minha vida e ela sabe que os livros mudaram a minha vida. Hoje em dia eu tenho uma profissão que eu amo, um blog que eu falo sobre coisas que eu adoro e tudo isso porque lá atrás, quando eu tinha 11 anos, eu abri um livro. Esse é o poder que a literatura tem, quando a gente descobre o tipo de coisa que a gente gosta de ler. É claro que quando a gente está na escola, a gente é forçado a ler livros que a gente não gosta, às vezes é uma literatura clássica que a gente acha entediante e tudo mais, mas no momento que a gente descobre o estilo de leitura que a gente gosta, seja ela leitura fantástica de coisas tipo Harry Potter, ou distopia, ou romances romantiquinhos, o que for, o importante é a gente ler e entender que isso pode sim mudar a nossa vida. E é isso! Esse é o vídeo de hoje, contando um pouquinho do que eu normalmente conto nas palestras que eu dou sobre a importância da leitura, sobre como isso mudou a minha vida. Se o livro mudou sua vida também, comenta aqui embaixo como isso aconteceu. Se você gostou desse vídeo, não esquece de vir aqui embaixo, clicar em gostei, que ajuda muito o meu canal. Se você ainda não é inscrito, como eu avisei, a gente tá no meio do vlog, mas então ainda tem muito vídeo por vir. É só você vir aqui embaixo, clicar em inscrever-se, porque eu vou ficar muito feliz também. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, que é um pouquinho diferente. Sou só eu falando aqui várias vezes sozinho. Mas é isso. A gente se vê amanhã e tchau!